Bem-vindo ao canal da Peralis. No vídeo de hoje apresentaremos a solução Pure Data for Transaction, o que é essa solução, suas características e como essa solução pode ajudar no ambiente de banco de dados de vocês. Uma das melhores definições para o Pure Data for Transaction é um sistema integrado de banco de dados. Ou seja, ele tem tudo incluso que um sistema de banco de dados precisa para poder funcionar. Por exemplo, infraestrutura, sistema de banco de dados, PureScale, plataforma única de gerenciamento, melhores práticas incorporadas de Experts IBM e redundância em todos os pontos. Ou seja, processador, placa de rede, sistema operacional, memória, storage, todos os componentes necessários para a execução de um banco de dados estão inclusos nessa solução. Um sistema escalável e resiliente para ambientes transacionais. Ele é nada mais do que um conjunto de todas as peças necessárias para que um sistema de banco de dados transacional possa ser executado de forma escalável e resiliente. Para isso, a IBM já deixou todo pré-configurado, cabeado e já com todos os templates de banco de dados incorporado dentro dessa solução. Com isso, a IBM consegue instalar e deixar rodando o sistema em até 4 horas. Nele já vem a licença de Storage Optimization, que vocês conseguem com 80% de economia de storage, com a última tecnologia de Adaptive Compression da IBM. Manutenção com zero de downtime. Por quê? Porque todos os componentes dentro dele são dualizados, então você pode trocar qualquer peça sem que seu sistema precise parar. O único console para gerenciar e monitorar todo o trabalho e recursos. Você precisa de um único administrador para o Pure Data for Transaction. Geralmente, essa pessoa é a figura do DBA, que vai conseguir ver todos os componentes em uma única console e, com isso, administrar o Pure Data for Transaction. Alta disponibilidade com a tecnologia DB2 PureScale. Ele é o DB2 PureScale, então muita gente pergunta às vezes, mas o que é o Pure Data for Transaction? É o DB2 PureScale. Você não tem a opção de não utilizar o PureScale, você é obrigado a utilizar o PureScale e ele já vem todo preparado com todos os templates prontos só para você executar, fazer o deploy das suas bases de dados com o PureScale. E extrema performance devido à extrema quantidade de memória processador que vem desde a versão small da solução e pelo software DB2 versão 10.5 que dá extrema performance com algoritmos de paralelismo, zig-zag join e outras vantagens do software DB2 10.5 para performance. Por que adquirir e como é a implementação? A aquisição é feita através de um único part number. Todos os componentes necessários já estão inclusos e você não precisa de nenhum custo extra para licenciamento. Desta forma, switches, storage, servidores, fontes, coolers, sistema operacional, DB2, ferramenta de monitoramento, todos eles estão inclusos. Você não precisa fazer mais nenhuma aquisição para funcionar o Pure Data for Transaction. Implementação. Rack pronto para uso. Ele vem todo cabeado e pré-configurado. A implantação é feita pela própria IBM de forma extremamente rápida e migração simplificada. Então, você não necessita de fazer essa integração dos componentes, porque ele já vem todo pronto para você ligar na tomada, rodar um script inicial, em 4 horas está pronto para uso. Administração integrada. Como mencionado anteriormente, numa console única você terá acesso a todos os componentes do Pure Data for Transaction, e com isso diminuirá o número de administradores necessários. Incluso ferramentas para automatização e administração. Então, alguns componentes vão alertar de forma muito visual que existe um problema, ou você vai chegar em cliques
na tarefa que você deseja fazer aquela administração, como, por exemplo, aumentar o tamanho da base de dados. E em cliques você faz a administração do seu ambiente Pure Data for Transaction. E claro, quando precisar de maior expertise para automatização e configuração de uma determinada funcionalidade, essa expertise sempre será centrada no DBA. Suporte integrado de toda a solução com um único ponto de contato na IBM. Dessa forma, a manutenção sempre se dará de uma forma única, como o equipamento é tratado como um só. Então, um chamado é aberto na IBM, e esse chamado será tratado internamente na IBM, independente aonde se encontra aquela falha específica. Dessa forma, evita o confrontamento de diversos fornecedores, ou até mesmo de achar a área correta dentro com o part number correto dentro da área da IBM para resolver aquele problema, ou até mesmo, às vezes, de não estar renovado apenas uma das licenças que compõem o seu ecossistema de banco de dados, e com isso você não tem direito a suporte. Todas as atualizações são integradas e pré-testadas e validadas pela IBM, que são fornecidas em Fixpacks. Então, assim que você aplica seu Fixpack no seu Pure Data for Transaction, ele já foi todo pré-testado antes pela IBM. Com isso, você não tem aquele perigo de atualizar o DB2, a versão do DB2, só que ele não se torna compatível com aquela versão de sistema operacional. Com isso, você deixa a responsabilidade para a IBM, porque ela já vai ter feito todos os testes antes no ambiente de laboratório dela e não tem perigo caso você não tenha uma solução integrada. Então, onde você tem diversos componentes, sendo que quando você atualizar um, você pode prejudicar o outro. Trocas de componentes de hardware sem impacto nas aplicações. A manutenção é feita de forma online, porque você tem dualização em todo o componente. Não existe um único ponto de falha. Monitoramento. Interface única para monitoramento de todos os componentes, tanto de hardware quanto de software. Monitoramento automático nos bancos de dados. Então, você já vai receber uma série de plugins de monitoramento do banco de dados. Por exemplo, Table Space, Offline, crescimento de banco de dados, Buffer Pool Reach Ratio, taxa de utilização de Transaction Log. Já vem uma série de plugins prontas, basta você habilitar, definir os thresholds para o seu ambiente, que você vai já estar monitorando no seu ambiente de banco de dados. Consoles, manutenções em cliques. Aqui é o exemplo de uma console de visão gráfica, onde você está vendo atrás do equipamento. Aqui está a visualização dos servidores, e você consegue saber quantos erros críticos, warnings, tamanho da base de dados que tem cada máquina. Se tem algum erro, basta dar um clique, ele vai dar a descrição do erro e você vai ver como resolver aquele erro. Às vezes tem que acionar a IBM, às vezes você tem que seguir um procedimento que ele já sugere, e às vezes é em cliques que você consegue resolver aquele problema. A manutenção, por exemplo, após carregar o Fixpack na máquina, você vai até a abinha Systems, depois Fixpack, ele vai dar a descrição do Fixpack, e você vai clicar no botãozinho Install, e ele vai começar a instalação. Então, de forma muito visual, prática, sem ter que decorar comandos, você consegue fazer a manutenção no seu sistema. Extrema performance e disponibilidade. Bom, como a gente já falou, é um sistema, um appliance para ambientes transacionais, então não podia deixar que a performance e disponibilidade de fora. Para isso, a IBM disponibilizou na versão de entrada 4.8 teras de discos SSD, que possuem em média 250 vezes mais performance do que discos transacionais tradicionais. Suporta múltiplas falhas de hardware sem interromper a disponibilidade. Para isso, a IBM, por exemplo, tem RAID 10 dentro dele, e tudo é dualizado. Cluster de banco de dados ativo-ativo, o DB2 per Scale. Alta disponibilidade em todos os componentes dualizados, por exemplo, placa de rede, você tem duas placas de redes, 10 gigabits.
não requer indisponibilidades para manutenção de hardware e SO, compressão avançada com até 80% de economia em espaço de disco. Dessa forma, você consegue ter mais autonomia para que o seu banco de dados possa crescer, ocupando menos espaço, e também utilizar menos memória, porque já que o DB2 trabalha com dados comprimidos em memória. E permite crescer a solução conforme a demanda. Então, você faz o upgrade dele sem ter que precisar parar o Pure Data for Transaction. Então, você escala do small para o medium, para o large, de forma que não precise parar seu ambiente ou ter que adquirir uma nova solução ou um novo uma nova integração com outro equipamento. Então, você vai continuar crescendo de forma vertical, de forma horizontal, e apenas acrescentando, fazendo os upgrade das máquinas. Aqui, o modelo e configurações, as 3 principais modelos, o Small, o Medium, o Large. Basicamente, eu quero passar aqui para vocês que ele, na versão Small, vem 96 cores, na Medium 192, na Large 384. Basicamente, vai dobrando processador, memória e capacidade de storage. Memória na Small 1.6 TB, 3.1, 6.1 TB. Capacidade 18.6 teras, 37.2, 74.4 teras. Tem muitas pessoas que falam, poxa, mas meu sistema é maior, como que eu posso adquirir mais storage? Lembrando que ele é feito para um sistema transacional, então não tem característica de bancos, big banco de dados, que aí já seria características de banco não transacional, bancos analíticos, warehouse. Mesmo assim, vale a pena lembrar que esse 18.6 teras, você vai comprimir os dados. Então, se você tem um banco de dados de 10 teras, se utilizar feature de compressão do DB2, muito provavelmente seu banco vai para 3 teras, ok? Aqui uma pesquisa da Solitaire Interglobal, feita em 9.200 ambientes de produção, rodando em 36.600 sistemas. Concluiu a IBM ganhou em 6 categorias, a conclusão que eles queriam é baseado em como que os sistemas saíam em diversos tipos de workload, como eles operavam a resiliência, como que era feita essa administração. Então, nos 5 tipos de workloads testados, a IBM foi a vencedora. Teve 60% menos outage e 76% menos downtime. O custo, 50% de custo menor em administração de banco de dados, deployment 2 vezes mais rápido, teve-se 35% de satisfação maior dos consumidores em relação aos seus concorrentes, e a IBM ganhou também como líder de entregar constantemente tecnologias e funções avançadas. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham ganho conhecimento em relação à tecnologia Pure Data for Transaction. Desde já, deixo a Peralis à disposição para fazer uma demonstração da ferramenta em funcionamento, para que vocês possam conhecer mais sobre o IBM Pure Data for Transaction. Muito obrigado.